Boa tarde, turminha. Chegou sexta-feira, chegou o final de semana, né? Estão prontos para a nossa atividade? Então, hoje nós iremos fazer a atividade de português e no final da aula nós faremos uma lembrancinha para nossos queridos avós, porque dia 26 comemora-se o Dia dos Avós. Então, a gente não poderia deixar de passar em branco essa data tão importante, né? O quanto eles significam para nós, não é mesmo? Então, antes de começarmos, vamos na explicação? Olha lá. Vamos relembrar um pouquinho de algumas coisas que nós já vimos nesse bimestre. Nós vimos alguns gêneros textuais, alguns tipos de texto. Então, nós vimos história em quadrinhos, diário, carta, poema, texto de curiosidade, campanha de conscientização e conto. Como eu identifico cada um deles? Todo texto, ele possui uma estrutura para que eu compreenda sobre o que está se tratando. Por exemplo, a história em quadrinhos, eu vejo que é um tipo de texto que serve para entreter, para divertir, para nos distrair, né? E como que eu sei que é uma história em quadrinhos? Ela vai estar em balões. A comunicação pode ser verbal ou não verbal. Ela utiliza de onomatopeias. Então, quando eu vir um texto assim, eu vou saber que eu estou me referindo à história em quadrinhos. Um diário, quando eu sei que é um diário, o que tem no diário? O diário, quem está escrevendo, ele vai manifestar as impressões dele, os sentimentos, os segredos dele. Então, é isso que ele vai escrever em um diário. Uma carta, como que eu identifico que é uma carta? A pessoa, geralmente, quando escreve uma carta, ela está escrevendo em primeira pessoa. Então, eu estou escrevendo e essa mensagem vai ser para alguém. Então, tem um destino, tá? Então, eu conto sobre alguma coisa para alguém. Então, tem um destino essa carta. Um poema, como que ele é escrito? Ele é escrito em versos e estrofes. O que é verso mesmo? É cada linha do poema. Estrofe é um conjunto de versos. E geralmente um poema, ele possui rimas. Então eu identifico que é um poema quando estiver nessa estrutura. Texto de curiosidade é um texto curto, pequeno, que traz informações inéditas, surpreendentes para o leitor. Campanha de conscientização tem o objetivo de chamar a atenção da pessoa, intenção de convencer. Conto é uma narrativa em prosa, uma conversa, um diálogo, tá bom? Nós também vimos sobre as onomatopeias. O que são as onomatopeias? São palavras que ela tentam reproduzir os sons. Vimos também sinais de pontuação. Nós vimos o ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação e o travessão. O ponto final eu utilizo em frases afirmativas e em frases negativas. O ponto de exclamação eu utilizo em frases exclamativas, quando tenho dúvida, admiração, surpresa, um grito. A interrogativa eu utilizo em frases interrogativas, aquelas que eu quero fazer um questionamento, uma pergunta. E o travessão, nós vimos ele no contexto de um diálogo. Então, ele vai indicar quando alguém, um personagem está falando e quando há trocas também entre o personagem e o narrador. Então, eu vou utilizar sempre o travessão para indicar que alguém está falando, tá bom? Também vimos sinônimos e antônimos. Sinônimos são palavras semelhantes, similares. E o antônimo são as palavras contrárias. Por exemplo, o sinônimo alegre, feliz é a mesma coisa. Aqui o antônimo, uma pessoa alegre, uma pessoa antônimo de alegre, uma pessoa triste. Então são palavras contrárias. Vimos artigos definidos e artigos indefinidos. Os artigos são aqueles que vêm antes do substantivo. O que é substantivo? É tudo que eu nomeio. O artigo ele vem antes e ele tem que saber se a palavra está no plural ou no singular. Então ele vai combinar. Se o substantivo estiver no plural, o artigo também tem que estar no plural. Se o substantivo estiver no feminino, o artigo também tem que estar no feminino. Os definidos são aqueles que eu defino, que eu sei qual é. Eu quero o livro preto, o livro, tem aquele objetivo. Os indefinidos são aqueles que eu não determino, pode ser qualquer um, qualquer coisa, qualquer pessoa, tá? Então, os definidos são o, a, os, as, e os indefinidos, um, uma, uns, umas, ok? Então, vamos lá para a nossa atividade? Pegue, por favor, aí, acompanhe, coloque o nome em primeiro lugar, corretamente. Lembrando que é uma prova de português. Todas as provas, todas as avaliações, todas as atividades precisam estar escrito correto, mas principalmente de português. Não esqueça de acentuar, não esqueça de pontuar, não esqueçam as palavras que precisam ser escritas com letra maiúscula, tá? Então, vamos lá. Número 1.
Observe a imagem e crie uma frase. Não esqueça do sinal adequado no final da frase. Então, eu tenho aí 3 cenas. De acordo com essa cena, você vai fazer uma frase exclamativa, uma frase interrogativa e uma frase afirmativa e negativa. Número 2, acompanhe aí. Pontue corretamente o diálogo abaixo com os sinais. Interrogação, 2 pontos, ponto final e travessão. Nós também, aqui eu não coloquei, mas nós aprendemos 2 pontos num diálogo, né? Lembrando que os 2 pontos é quando alguém vai falar, eu utilizo 2 pontos, tá bom? Então, vocês vão colocar esses sinais nesse diálogo. Olha ali, 2 pulgas estavam conversando quando uma perguntou para a outra: amiga, o que você faria se você ganhasse na loteria? Ela pensou um pouco e respondeu: ah, eu compraria um cachorro só para mim. Folgada essa pulga, né? Queria só para ela. Então, olha ali. Lembrando, quando que eu utilizo interrogação? Quando que eu utilizo 2 pontos em um diálogo? Agora eu estou falando em um diálogo. Quando que eu utilizo o ponto final e quando eu utilizo travessão? Então, vocês precisam saber quando que eu utilizo esses pontos para vocês aplicarem adequadamente ali, tá? Número 3. Encontre as onomatopeias e escreva o nome e o significado delas de acordo com a tirinha. Então, eu tenho uma tirinha aqui embaixo, olha. E vocês vão ter que achar as onomatopeias e, de acordo com o contexto, falar para mim o que ela significa, tá? Próxima página. Número 4, localizem aí. De acordo com nossos estudos, escreva com suas palavras como você identifica um texto do gênero histórias em quadrinhos. Então, se você pegar um texto, como que você vai saber que é história em quadrinho? O que eu utilizo no texto? Quais são as características de uma história em quadrinhos? B, na carta. Como que é escrito uma carta? O que precisa ter uma carta para ela ser uma carta? C, um poema. O que um poema precisa ter para saber que é um poema? E letra D, um texto de curiosidade. Número 5. Coloque um X na coluna ao lado correspondente à segunda palavra. Então, eu tenho ali tagarela e falante. O que falante é referente à tagarela? É um antônimo ou é um sinônimo? De baixo, alto, baixo. O que baixo é em referente a alto? É antônimo ou é sinônimo? Cheio, vazio. O vazio, o que ele é referente a cheio? Ele é uma palavra antônima ou sinônima? Calado, quieto. Quieto, o que ele é? Ele é antônimo ou sinônimo referente a calado? E moradia e residência, o que residência é referente a moradia? É o antônimo ou é o sinônimo? Vocês vão fazer um X, tá? C. Observe a cena e complete com o artigo definido e indefinido. Não esqueça que o artigo precisa concordar com o número, então precisa saber se a palavra está no plural ou no singular. E gênero, se a palavra está no masculino e feminino. Então, eu tenho aqui uma cena. Aqui é uma cena e vocês vão ter que completar nessas lacunas. Estava manhã ensolarada. Nuvens do céu estavam de forma de blocos de algodão. A água da piscina estava morninha. Gilberto brinca com bola colorida enquanto Sofia dá mergulho na piscina. Senhor Honório, avô das crianças, aconchegou-se debaixo de barraca de sol e deu cochilada. Dia passou tão rapidamente que crianças nem perceberam o tempo passar. Tá? Então, vocês vão usar os artigos definidos e indefinidos de acordo aí com o gênero e de acordo com o número dos substantivos, tá? Próxima página. Pelo motivo de nos mantermos seguros devido à pandemia, foi necessário o distanciamento. A nossa rotina de uma hora para outra mudou, mas sabemos que cada dia está mais próximo do nosso retorno à escola. Nesse sentido, segue abaixo as propostas de textos para o nosso retorno à escola.
Todos os textos devem ser elaborados a partir do tema retorno à escola, respeitando as características específicas de cada gênero. Então, seja criativo. Então, letra A, histórias em quadrinhos. Vocês vão criar aqui nesse espaço histórias em quadrinhos com o título Retorno à Escola, tá? Então, sejam criativos. Se a sua história em quadrinho vai ter 6 quadrinhos, então vocês vão ter que dividir isso aqui em 6 partes. Se a história vai ter 8, vocês vão ter que fazer um jeito com que isso aqui esteja em 8 partes, tá? Então, vocês vão ter que fazer o maior, o menor, ou todo o mesmo tamanho. Isso aqui tem que ocupar todo. Não posso fazer um quadrinho aqui, enfim. Não, tem que ocupar tudo isso aqui. É uma história em quadrinhos. Essa página toda é história em quadrinhos. Lembrando que a palavra tem que estar dentro... Se eu falar agora, eu vou ter que falar. Tem que estar dentro do balão, não posso deixar a palavra fora do balão. Então, façam falas curtas, pequenas aí para caber direitinho, tá? Sejam criativos. E no de baixo, uma carta para mim, para a professora Cíntia. O que uma carta tem que ter? Lembrando de tudo que precisa ter numa carta. Se eu escrevo, eu estou escrevendo para alguém. Lembrando que a carta é parecido com um bilhete, mas um bilhete é um texto curtinho. Uma carta já é uma história que vocês vão contar, como que vocês estão se sentindo, o que vocês estão fazendo. Então, é um texto maior, não é um bilhete, não. Diferente daqueles que vocês fizeram no começo da pandemia, né? Que eu pedi para vocês fazerem um bilhete. Não, agora é uma carta é um assunto maior, tá? Então, escreva aí com atenção e eu quero ler cada um de vocês aí, tá bom? Vamos agora fazer a nossa atividade do Dia dos Avós? Então, na escola, eu deixei para vocês palitos referente à quantidade de avós que vocês tinham. Então, tinha criança que tinha 1, tinha que deixar 4. Então, de acordo com a quantidade, foi o que eu deixei. O que vocês vão fazer primeiro? Antes de pintar, uma das partes, vocês vão escrever algum recadinho. Por exemplo, eu coloquei aqui no recadinho para minha mãe. Vovó, você é demais. Então, vocês vão deixar um recadinho. Escreva aí com canetinha ou com uma caneta, tá? Deixa um recadinho pro vovô ou pra vovó de vocês, de acordo com o palito. Se esse palito for da minha vovó, eu vou escrever: vovó, te amo, vovó, você é linda. Coloca alguma coisa que vocês acham da vovó. Se for do vovô, é referente ao vovô, tá? Na outra parte, vocês vão pintar com guache. Então, vocês vão pintar com a cor que vocês acharem melhor. Pinta bem caprichado, bem direitinho, para não ficar nenhum espaço em branco, tá? Então, eu pintei, depois que eu pintei, ó, eu pinguei com... O meu, na verdade, foi cola colorida, mas quem não quiser, pode pingar também, se quiser pingar, né? Eu pintei e pinguei com cola colorida, ó, fiz os pinguinhos. Já até mostrei minha vovó aqui, ó, tá? Eu pinguei aqui. Daí, vocês receberam um roxinho redondo, né? Aqui, gente, o meu é branco porque eu perdi o meu vovô na rua. Ai, que dó. Na hora que eu fui levar para vocês, o meu vovô caiu na rua e eu não vi. Então, eu tive que recortar isso aqui. Então, vocês receberam aqui. Vamos fazer primeiro a vovó, tá? Então, vamos supor que aqui o roxinho da vovó é dessa cor aqui. Então, vocês têm aí o cabelinho. Vocês vão colar o cabelinho, tá? Colhem o cabelinho, ó. Eu fiz aqui também com cola, o lacinho. Quem quiser, ó, usa a criatividade, tá? Eu fiz um lacinho aqui, mas vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui. Eu fiz um lacinho na vovó. Daí, eu peguei a minha canetinha preta, fiz aqui o olhinho dela, fiz também um óculos, olha o óculos, tá? Fiz a boquinha e o narizinho, ó. Minha vovó ficou pronta, tá vendo? Então, eu pintei aqui de preto, coloquei até um glitterzinho aqui, daí vocês fazem a vovó de vocês. Pro vovô, vocês têm aí algodão e tem um bigodinho. Então, vocês vão repartir o algodão, vão fazer um miolinho e colar aqui, ó. Vou colar aqui o cabelinho do meu vovô. Vocês vão colar o cabelinho do vovô. O vovô, ele só tem cabelo dos lados, ele é cabeludo, ó. Ó, vão colar o cabelinho do vovô. Também vão fazer os olhinhos. Fazer os olhinhos do meu vovô aqui. E vão colar o bigode. Esse bigode, ele é pra baixo, ó.
Essa partinha aqui é pra baixo, ó. Só fazer os cílios do meu vovô aqui. Ai, gente, eu coloquei uns cílios no vovô, mas não ficou bom, não. Deixa eu tentar apagar os cílios dele. Que pena que eu perdi o meu vovozinho. Ó, vamos colar o bigode, tá? Fazer os olhinhos. Meu vovô não tinha ficado assim, não, gente. Meu vovô tinha ficado tão bonitinho. E vamos fazer a boquinha do vovô também. Então, depois que vocês terminarem de fazer, então não esqueça. Na verdade, eu queria só mostrar pra vocês, não olha aqui, eu queria só mostrar pra vocês o cabelinho do vovô e o bigode, tá? Na hora que vocês terminarem de fazer tudo, vocês vão pegar, vão colar ela aqui, ó. Não esquece do recadinho. Tá bom? Vocês vão colar ela. Tudo bem? Então, vocês vão daí colar o rostinho da vovó e o rostinho do vovô, tá? Tirem foto pra mim. Mandem pra gente depois montar, fazer um mural bem bonito com a foto de vocês, da lembrancinha que vocês estão fazendo pro vovô, pra vovó, tá bom? Um bom fim de semana, aproveitem aí a família, aproveitem o sábado e domingo, quem tiver longe do vovô, liga pra ele, anjo da vovó, liga pra ela, pra agradecer por tudo que eles fazem pela gente, não é mesmo? Tá bom? Um beijo no coração, fique com Deus, até segunda, se Deus quiser. Tchau!